Olá, eu sou Dila Brandão e hoje eu vou falar com vocês sobre a minha relação com o dinheiro, a minha, a sua, a nossa relação com o dinheiro. Sejam todas muito bem-vindas nessa aula. Sim, eu chamo de aula porque aqui nós vamos fazer basicamente uma base teórica sobre a relação com o dinheiro. Não é uma base, nós vamos ter exercícios sistêmicos também, mas a base teórica é o que nós vamos trabalhar hoje sobre a relação com o dinheiro, tá bom? Quem já esteve aqui comigo, é bom, vai relembrar, né? Vai relembrar um pouquinho da base da relação com o dinheiro e também isso ajuda na nossa tomada de consciência quando a gente compreende um pouquinho melhor. Então, como funciona a minha relação com o dinheiro, a sua relação com o dinheiro dentro da abordagem sistêmica? Sim, a abordagem que eu apresento para vocês, que eu trago para vocês, é a abordagem sistêmica, é a aplicação sistêmica. Primeiro, eu quero falar para vocês quem sou eu. Acho que a maioria aqui já me conhece, né? Eu não vi, deixa eu ver aqui se alguém aqui não me conhece. Levanta a mão para mim quem não me conhece. Alguém aqui não me conhece, não me acompanha? Ou todos me conhecem? Acredito que aqui todo mundo me conhece, né? Ou não? Boa tarde, Diana. Bom, se vocês me conhecem, todo mundo, então dispenso apresentações. Vocês sabem que eu sou Dila Brandão, trabalho com pedagogia sistêmica. Eu não conheço, mas tudo bem. Vamos em frente. Deixa eu ver quem não conhece, eu não tinha visto. Eu sou a Angel, Angel. amiga da Ah, não tinha. Suzy. Ah, sim, Angel. Eu não tinha. Você não tinha colocado aqui, eu não tinha visto. Seja bem-vinda, É viu? que eu cheguei ainda agora, cheguei atrasada, desculpe. Sem problema. Boa tarde a todas. Então, eu vou trazer de forma bem breve, tá? Quem sou eu? Sou Dila Brandão, sou educadora sistêmica. Tenho a alegria de ter mais de 100 alunas pelo mundo afora, porque eu dou formação em constelação familiar e em pedagogia sistêmica, né? Como consteladora, já constelei pessoas também de vários locais do país e fora do Brasil, vários países também. E também estou aí trabalhando na coordenação de um livro, era para ter saído ano passado, teve uma dificuldade com a editora, um livro sobre pedagogia sistêmica também, que está previsto para sair esse ano. Já participei de vários seminários com a Sophie Hellinger, não conheci o Bert Hellinger de perto, né, mas já conheci a Sophie, estudei com a Sophie, fui constelada pela Sophie, tive essa alegria, pela Mariane Frank também, que é da Alemanha, a Elisa Cabreira, que é do México, Cristina Laguna, que é da Argentina, e são todos ícones da constelação, pessoas que conviveram com o Bert Hellinger, né, esteve próximo ao Bert, né? Ministro palestras e cursos também, como eu disse para vocês, né? Trabalho com constelação, tanto individual, coletiva, com representantes na água, presencial ou online, tá? E aí, como eu falei aqui, tive alunos e clientes, barulho passando aqui, em todas as regiões do Brasil, na França, Espanha, Paraguai, Luxemburgo, Portugal, Escócia. Devo ter algum outro local que eu devo ter esquecido também. E aqui eu trouxe umas imagens para vocês de algumas de vocês que são daqui da região já participaram comigo de constelações presenciais, né? Mas aqui eu com a Sofia, deixa eu colocar, que eu pulei. Eu com a Sophie Hellinger aqui, ó, ela assinando o livro para mim. E aqui constelações presenciais, mas a maior parte do meu trabalho ele acontece de forma online, embora que eu amo fazer o presencial. Mas eu faço muito online porque eu tenho um trabalho formal, sou gestora escolar em tempo integral. Então, por isso que eu trabalho muito formal, tá bom? Muito online, tá bom? Vou estar aqui explicando, em qualquer momento que vocês precisarem, vocês podem me interromper, fazer um sinalzinho, ou escrever no chat, de tempos em tempos eu abro aqui para ler o chat, porque nós vamos compreender hoje que dinheiro, dentro da abordagem sistêmica, ou seja, dentro da abordagem que o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, nos apresenta, é que o dinheiro é uma energia. Então, o dinheiro ela é uma energia. Eu não estou falando do dinheiro em si, da cédula ou da moeda ou do Bitcoin, não. Eu estou falando do que o dinheiro representa dentro da nossa mente, dentro da nossa psique, ok? E o dinheiro está relacionado à relação com que nós temos com a nossa família e a postura que nós temos diante da vida. Então, eu vou explicar para vocês detalhadamente isso. Primeiro, a relação que eu tenho com a minha família. Dila, quer dizer que se eu brigo com a minha família eu não vou ter dinheiro? Não necessariamente, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou trazendo para vocês que as memórias, as experiências, as dores, também as vitórias, é claro, mas geralmente quando a gente fala de dinheiro, a gente está relacionado mais à escassez.
que o nosso sistema familiar, ou seja, que os membros da nossa família vivenciaram e experimentaram, influencia na forma como nós hoje sentimos e nos portamos diante do dinheiro. Dila, como isso acontece? Nós somos conectados ao nosso sistema familiar. Pasmem, quanto mais forte algo aconteceu no seu sistema familiar, quanto mais forte algo aconteceu no seu sistema familiar relacionado a dinheiro, quanto mais forte isso aconteceu, mais marcas isso imprime. Então, por exemplo, uma pessoa, um ancestral, vamos imaginar um avô, que perdeu as terras, por exemplo, ou levou um golpe, isso foi forte, isso foi impactante para o seu sistema familiar? Quanto mais forte algo aconteceu de impactante no sistema familiar, mais marcas ele deixa. Então, para pensar, dentro do seu sistema familiar, o que você ouvia dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, como que era a relação do dinheiro? Como que você sentia? Quais eram as falas deles? Por exemplo, existia comemoração quando o dinheiro chegasse? Ou existia medo e dor do dinheiro faltar, né? Observa, mesmo quando muito pequenininho, Paula conheci pessoalmente. Ah, que legal, Paula. Diana, seja bem-vinda, eu conheço Paula. Aconteceu na minha família, meu avô perdeu tudo. Ok, Diana. Exemplos que eu vou trazer aqui podem estar conectados a vocês também que estão aqui. Então, percebam, tudo aquilo que nós captamos, tá? Tudo aquilo que nós captamos de informação do nosso sistema familiar, especialmente na primeira infância, algo em torno dos 7 a 9 anos de idade, ficam marcas profundas em nós. Então, se a gente teve relação, por exemplo, em relação ao dinheiro, uma sensação de escassez, como se, por exemplo, né, tivesse medo do dinheiro faltar, a criança que um dia foi você, que o dia que você foi, sente essa energia, sente essa tensão relacionada ao dinheiro. E isso nos faz também imaginar, perceber ou sentir que o dinheiro não é algo fácil, e sim que o dinheiro é algo difícil. Isso eu estou falando apenas de percepção, não falei ainda de crenças ou frases prontas que recebemos em relação ao dinheiro, mas a percepção que a criança, por exemplo, nós, tivemos em relação ao dinheiro quando éramos criança, pela forma como que o nosso sistema familiar lidava com o dinheiro, nos ajuda a começar a formar a nossa percepção e a nossa relação com ele. Tudo bem? Deixa eu ouvir vocês. Como é para vocês ouvir isso? Alguém quer falar? Alguém quer pôr no chat? Olha que legal, estamos com a nossa sala cheia. E eu esqueci de tirar print antes da gente começar a gravar. Alguém quer falar? Como que foi a sensação? Como vocês percebem? Alguém sente ou quer colocar no chat? Como foi a sensação em relação ao dinheiro? E percebam, a gente começa é, muito a criar essa memória, essa relação com o dinheiro, até mesmo na nossa concepção ou no movimento intrauterino. Mas quando a gente vai para a escola, que é o nosso primeiro ambiente social, qual é o primeiro ambiente social que nós frequentamos além da família? A gente sai da família e o nosso primeiro ambiente social é a escola. Ali na escola, nós criamos muita relação, muita percepção sobre como entendemos o dinheiro, porque a criança pequena, quando está na escola, ela começa a fazer relações. Ela começa a ter consciência entre ela e o outro. Por exemplo, nossa, eu tenho uma caixa de lápis de 6 cores, mas o meu amigo tem canetinha e eu queria ter aquela canetinha. Mas a escola todo mundo tem uniforme, Di, tudo bem. Mas eu queria ter aquele tênis que meu amigo tem. E aí, quando eu peço para minha mãe, ela fala: Ah, mas aquele tênis é muito caro, eu não vou gastar dinheiro com você. Isso não tem nada a ver com o que os nossos pais nos falam, mas tem a ver com a forma como que nós nos sentimos em relação ao que o outro tem e que o dinheiro proporciona. Consegue compreender? Faça um sinalzinho para mim, um joinha para mim. Oi, Marcilene, seja bem-vinda. Faça um joinha para mim. Faz sentido para vocês isso? Ok?
como que eu me sinto em relação àquilo que o outro tem e que eu não posso ter, né? Barbie, por exemplo, na nossa época, grande maior parte de nós vivenciamos a fase da Barbie, mas Barbie era cara. Eu, por exemplo, de Brandão, nunca tive uma Barbie. Quando eu soube que eu estava grávida de uma menina, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a Barbie para ela. Por quê? A minha percepção sobre eu e o outro estava relacionado ao dinheiro, tem a ver com aquilo que o outro podia brincar, ter e muitas vezes mostrar que tinha e eu não podia. Então, a nossa primeira infância, ela marca. Dila, isso quer dizer que a gente começa a formar nossa memória em relação ao dinheiro na primeira infância? Não. A nossa memória em relação ao dinheiro começa a se formar no movimento ainda na concepção. Nos movimentos intrauterinos também, pelas sensações que a nossa mãe teve e nós captamos no útero. Mas na nossa vida de relação, ou seja, na nossa vida pós-útero, o momento mais impactante é o momento da primeira relação social que acontece geralmente na escola. Acontece também antes? Acontece na relação entre os primos, né? Ah, minha tia rica veio aqui e os meus primos cheios dos brinquedos que não deixam eu pegar. Acontece ali também. Mas a escola, e eu falo a escola por experiência, tá? Tanto da constelação quanto dos cursos de pedagogia sistêmica, eu percebo muito isso, que existe, a gente sente muito comparado na escola, porque é um movimento a longo prazo, né? Não é como um dia que o primo veio e trouxe um brinquedo. Na escola, a gente sempre se sente, às vezes pela forma como se pode ou não ter uma merenda diferente, se pode ou não ter um material diferente, isso vai criando e vai levando, e a gente vai levando com a gente a nossa percepção de qual é o nosso lugar em relação ao dinheiro, aquilo que o dinheiro pode ou não comprar, ok? A Adriana colocou, eu levava lanche, mas queria comprar. Comprava de vez em quando. Eu também, eu achava o máximo aquelas meninas que todo dia compravam lanche. Para mim, isso era surreal, não era possível. E ainda mais, Adriana, no meu caso, tinha vezes que eu nem levava, eu pegava aquela fila para tomar sopa de lentilha. Quem nunca que. Coloquem para mim, vocês, se vocês já tomaram também, né? Já conseguiram aí também tomar sopa de lentilha ou não tinha dinheiro para o lanche. Isso gera em nós a nossa percepção em relação ao dinheiro. Dila, na vida adulta isso também gera? Claro que gera, né? Claro que sim. Quando a gente abre as redes sociais e percebe que o outro viaja para aqui, viaja para acolá, vai para tal lugar, vai para tal lugar e eu não, isso também gera sensações. Mas a primeira infância ou a nossa infância cria uma raiz forte em nós. O da vida adulta é como se fosse um pouco mais fácil da gente modular, entende? E da primeira infância é um pouco mais difícil. Todos tinham lápis de cor. No primeiro dia de aula, a Paula colocou sim, pegava várias vezes, sim, ok, é isso mesmo. Assim a gente começa a criar as nossas percepções internas, entendam? Não é que eu falava para alguém, nossa, eu queria ter. Às vezes não, às vezes a criança só observa e sente, nossa, eu não posso ter. E a criança cresce registrando isso. Eu não posso ter. Isso para mim é difícil, né? Para mim é difícil ter tal coisa. E qual é a sensação que a criança registra? Ter dinheiro é difícil, ter coisas boas é difícil. A Paula colocou. Eu fui com um pacote de arroz, um lápis e uma borracha. Segundo dia veio a mochila e todos do estado, todos do seu estado. Eu já vi muita gente que ia mesmo com pacote de arroz. Parece que era comum antigamente, né? Outras alunas colocando. Então vamos lá. O nosso movimento em relação à nossa família acontece por aquilo que nós captamos em relação a ele, né? A nossa família. Traumas, dores, sensações ou percepções que nós mesmos tivemos por aquilo que eles puderam ou não nos oferecer está relacionado à nossa família. E uma segunda percepção é a sua postura diante da vida. Como você se posiciona em relação ao seu merecimento, ao seu dinheiro e às suas ações. Porque uma coisa é você ter consciência de que a sua família não pôde ter, mas você escolher fazer diferente. E outra coisa é você aceitar e concordar e não querer mudar. Às vezes falta força para mudar. Então, a sua postura diante da vida, a forma como você se sente merecedor ou merecedora de algo melhor, isso influencia
na energia, ou seja, na relação que você tem com esse dinheiro. Meu esposo, ele costuma falar assim, quando a gente vai gastar o dinheiro, a gente tem que gastar com prazer. Ele fala dessa forma. Isso é uma fala dele, tá? Para mim, Dila, com todo o conhecimento que eu tenho, para mim, em alguns momentos ainda eu sinto, talvez eu não consiga soltar tanto. Entende? Para mim, em alguns momentos ainda eu me sinto presa. Por exemplo, não sei, quem me acompanha, acompanha meus stories, viu que essa semana passada, quarta-feira, foi aniversário do meu filho do meio, por isso que a gente não teve aula de constelação, e a gente foi para um restaurante muito bom, mas muito bom mesmo. E quem pagou a conta foi o meu filho do meio, o Iago. Ele se programou para pagar a conta, ele não deixou a gente pagar a conta, né? Algo em torno de R$ 1.000, mais ou menos. E ele quis pagar, ele fez questão de pagar. Na hora de pagar a conta, quando a gente viu o valor da conta, meu marido quis ajudar ele a pagar. E eu segurei o braço do meu marido e fiz assim, tipo, não, deixa ele pagar sozinho. Ele se programou. Por que que eu fiz isso? Para que ele tenha a experiência de que eu quero, eu posso, eu consigo. E olha, tem um fato muito interessante sobre essa história, que eu não tinha programado, mas eu vou contar para vocês. O meu filho Iago, ele trabalhava num restaurante chamado Japastel. Quem aqui de Guarulhos sabe onde é? O Japastel. Do lado do Japastel tem o Vicino, que é esse restaurante que nós fomos, que é um restaurante muito chique. Quando ele trabalhava no Japastel, ele passava todos os dias para ir trabalhar e ele falava assim: eu quero ir naquele restaurante, eu ainda quero ir naquele restaurante. Só que ele nunca me pediu, porque se ele tivesse me pedido, eu ia proporcionar isso para ele, mas ele se organizou mentalmente para ir até aquele restaurante. Então foi o aniversário dele, ele marcou, ele combinou o dia, ele ligou, ele reservou a mesa, ele pesquisou mais ou menos os valores dos pratos, ele separou o dinheiro e ele levou todos nós de surpresa, sem falar onde a gente ia. E quando chegou a pedir um bom vinho, um vinho caro, quando chegou a hora da conta, ele fez questão de pagar sozinho. Por que eu estou dando esse exemplo, tá? Diferente do que muitos de nós estamos colocando aqui. Eu já olho o chat, tá bom? Muitos de nós estamos colocando aqui. Tanto vocês estão colocando no chat, quanto eu estou colocando da minha relação da Dila em relação ao dinheiro. E agora eu estou trazendo um terceiro exemplo, que é a relação do Iago, que é o meu filho do meio, como ele se relacionou com o dinheiro. E aí, quando foi na hora de pagar a conta, meu marido quis ajudar, eu segurei o braço dele e não deixei. Achei importante o Iago ter essa experiência de pagar. É um menino de 19 anos, ele estava fazendo 19 anos naquele dia. E a conta deu basicamente R$ 1.000. Ele fez questão de pagar e eu deixei pagar. Por quê? Por que que eu poderia ou pedir para o meu marido ajudar e por que eu segurei o braço do meu marido e não deixei o meu marido pagar? Deixei ele ter a experiência de lá. E ele passou o cartãozinho dele na hora ali, ó, à vista, e saiu todo feliz. Fez um monte de postagem em relação a isso. Por quê? Aos 19 anos, eu permiti, e aí aqui eu tô falando de família, sim, eu como mãe, tá? E de vida relacional, ele enquanto indivíduo. Aos 19 anos, eu, como mãe, permiti. Por que permiti? Dila, foi ele que planejou tudo, sim, mas eu poderia ter falado: não, você não vai pagar, a gente vai pagar a conta, né? Quando eu dei a permissão, eu deixei, eu segurei o braço do meu marido, eu permiti que o Iago vivesse a experiência de sucesso. A experiência do que eu quis, eu planejei, eu trabalhei no restaurante aqui do lado, eu via as pessoas que vinham até aqui, eu gostava do tipo de pessoas que vinham até aqui, eu me organizei e eu levei a minha família, porque ele nos levou, gente, ele não falou onde a gente ia, ele pediu para a gente se arrumar bem arrumados. Vocês devem ter visto nos stories, né? A maioria deve me acompanhar. Quem não me acompanha nos stories, me acompanha lá, Dila Brandão Eduque. Gente, quanta gente linda, eu não tirei foto. Quem puder tirar foto para mim, no finalzinho eu abro para a gente tirar foto. Bom, resumindo, como mãe, e aqui eu estou falando de família e de criação e de construção de memória, tá bom? Eu, como mãe, quando eu permito, eu dei a ele a permissão, filho, você pode viver isso. Você pode viver a sua prosperidade, a sua abundância. Eu permito. Então, quando o sommelier foi apresentar o vinho para ele, eu tinha noção que o vinho devia ser muito caro, né? Mas eu segurei a minha onda e disfarcei ali para não mostrar, porque algo que eu, né? Estamos falando da nossa memória. Lembra que eu disse para vocês que muitas vezes eu não levava lanche para a escola e eu pegava a fila para tomar sopa de lentilha? Então, quais foram as memórias
da Dila, da construção da Dila desde a primeira infância. Foram memórias de que dinheiro é mais difícil, de que ter um lanche igual aos demais era mais difícil, né? O meu filho, o Iago, ele já não passou por essa situação porque ele já nos conheceu num outro contexto. Mas percebam, eu vou falar aqui para vocês de gerações futuras, vocês vão começar a me compreender. Para essa geração futura, que é do Iago, ele já veio de uma base não escassa como a base que eu vim, mas ele consegue acessar um padrão ainda mais positivo. E quando eu seguro o braço do meu marido, eu falo, deixa ele pagar, né? Ou eu faço um sinal, eu não falei isso, eu fiz um sinal discreto, assim, segurei. Eu permiti que ele acessasse um outro padrão de energia. Compreende? A nossa relação com os nossos filhos também, com as pessoas que a gente convive, também é uma relação que a gente pode ajudar a construir. Dila, mas eu não passei por isso, mas está tudo certo. Os nossos ancestrais provavelmente não tiveram acesso às informações que nós temos hoje, né? Então eles não sabiam, eles achavam que, olha, apaga a luz porque a conta vem cara, dinheiro não dá em árvore, olha, não dá para levar lanche todo dia e tá tudo certo. Era a consciência que eles tinham. Se nós temos consciência diferente, nós podemos ajudar a criar também uma geração com outro padrão de energia relacionado ao dinheiro. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Me deem um joinha e me coloquem se faz sentido e se esse exemplo ficou claro para vocês. Vamos ver as mensagens. Nunca passei fome, mas sempre fui cultivado, então não tínhamos dinheiro para comprar brinquedos. Eu tinha de tudo, até doação para os outros. Que bom. Tem outros traumas, sangue e vidros. Sempre quis fugir de casa, não reconheço a minha família como minha. Ok, isso a gente precisa compreender profundamente, se tem uma outra questão, viu, Ângelo? Lembro que além de estar em casas diferentes, a escuta de determinadas coisas não era para eu abrir lata de pêssego, gente. Eu também passei por isso. Teria que esperar todos comerem, porque aquela lata era aberta por outras pessoas, eu ficava sem ver o tal do pêssego. Verdade, verdade, muito mesmo, né? Angela, você está falando, está correndo lágrimas. Fiquei triste do nada. Quando vocês estão na sensação corporal, deixa eu ver as outras. Já vou falar aqui com a Paula. Eu, Adriana, tem um momento que é de boa, que linda atitude. Cocriação dele, sim, ele é muito, realmente muito próximo. O Iago é um ser especial, tira o chapéu, ele é assim, abençoado, sim, sim, ficou muito claro. Olha só, a Paula falou que só de me ouvir falar está correndo lágrimas do nada. Pode ser, a gente não abriu o campo, a gente está fazendo uma aula teórica, mas pode ser que alguns de vocês tenham sensações. Podem escrever no chat se estão tendo sensações. Por que é que mesmo numa aula teórica, nós não estamos constelando, nós estamos tendo uma aula teórica. Muitas pessoas têm sensações. Gente, quem puder abrir a câmera, eu vou amar olhar para a cara de vocês, ver vocês, abra as câmeras. Por que as pessoas têm sensações? Porque provavelmente aquilo que eu estou dizendo está tocando profundamente a sua alma. É como se algo falasse para você, é verdade isso, é verdade esse bilhete, né? Sim, preocupada com uma preocupação na cabeça, o coração acelerado, Adriana. Então, tem pessoas que estão acessando informações ou sensações corporais, porque a minha fala está tocando profundamente na alma. Acolha, tá? Não briga com a sua sensação, acolhe a sua sensação, deixa a sua sensação vir. Diz sensação, você é bem-vinda aqui. Choro, eu vejo você. Dor na cabeça, eu aceito, eu vejo você, né? Ah, Roberta, você me fez recordar coisas que estavam bem guardadas. Eu sinto muito. Se isso que eu estou fazendo você recordar, Roberta, seja para abrir um novo portal para você de percepção na sua relação com o dinheiro, que seja bem-vindo. Porque, gente, não adianta se iludir se nós não mudarmos a nossa percepção e a nossa relação com ele, a nossa vida vai ficar estagnada. Vai continuar assim sempre. Entende? Vai continuar da mesma forma sempre. Por quê? Lembra que dinheiro é energia? Se eu me relaciono com essa energia da mesma forma, nada muda. Então, ainda que seja doloroso, Roberta, para você, ainda que seja doloroso para vocês todos, as percepções que vocês estão acessando. Acreditem, é para o bem.
A Adriana colocou, seria bom fazer hoje? Hoje nós vamos fazer apenas o exercício, a constelação coletiva. Eu vou agendar com vocês, tá bom? Tem alguém com o microfone aberto? Fecha, por favor. Sim? Ficou claro para vocês até aqui? Ficou leve? Mas tem alguém com o microfone aberto, deixa eu ver. Acho que fechou. Ou confiram, por favor, se os microfones estão fechados. Ok? Fez sentido? E eu quero de novo colocar dois exemplos que eu dei, né? O exemplo do nosso caso, porque muitos de vocês se manifestaram aqui, e o meu, de enquanto criança, né? Olhava aquilo que eu não podia acessar, esse é um exemplo. E eu dei o exemplo de um processo, de um ser que está em processo de construção na relação, que foi o que eu disse do meu filho. Ele, ele teve a possibilidade de acessar uma outra ligação, né? Uma outra ligação com essa energia do dinheiro. Ah, Dila, mas ele teve esse acesso porque ele tem você, tem seu marido, tem essa base? Sim, claro, ele tem essa base, mas eu poderia ter podado, concorda? Eu não podei, eu deixei. Tudo bem? Então, ele se permitiu ter um outro acesso. Então, muito provavelmente, a relação que eu, Dila Brandão, mãe dele, tenho com o dinheiro, vai ser diferente da relação que ele vai construir. Já é, porque ele já é muito diferente mesmo. A relação que ele tem com o dinheiro. Ele investe, ele é investidor, ele tem Bitcoin, isso desde os 14 anos, né? Mas é muito legal a gente perceber isso, o quanto que o sistema nos ajuda a, o sistema, eu digo a família, né? O sistema familiar nos ajuda nas nossas relações, sejam elas de escassez ou de abundância. O exemplo desse mesmo filho, né? Quando ele tinha 14 anos, meu marido deu R$ 500 para cada um deles, eu tenho três. Uma torrou no dia seguinte, o outro comprou uma mesa digitalizadora e ele comprou tudo em Bitcoin. Ele tinha 14, hoje ele tem 19. O dinheiro do Bitcoin ainda está na conta dele, ele não usou, só crescendo. Então, a mentalidade da família também contribui, percebe? A mentalidade da família também contribui. Quando ele falou que ele ia investir, ele teve apoio do pai dele que ajudou ele nos investimentos. Então, isso contribui. O tempo todo, a mentalidade da família contribui tanto para a escassez quanto para a abundância. É isso que eu quero dizer para vocês. Porque geralmente a gente só vê relações de dinheiro relacionado ao dinheiro no sistema familiar, relacionado à escassez, e não necessariamente assim para as próximas gerações o que nós queremos, né? Gil, o que você quer para tua menina? Como você quer ensinar ela a se relacionar com dinheiro? Paula, como você quer ensinar os seus meninos, né? É, Shirley, como você quer ajudar a Sara? Como que a gente vai ajudar na construção deles também? Então, os nossos medos, a gente precisa tomar consciência também, né? Parece a parábola dos talentos, a Paula colocou. Minha mãe multiplica e meu pai gasta tudo. Tem que ter um equilíbrio, né? Eu sou o seu pai aqui na relação, eu só que gosto de gastar. Vamos lá, mais um pouquinho para frente. Antes da gente continuar, eu trouxe alguns exemplos reais para vocês, mas para ficar mais claro, eu quero relembrar para quem já participou ou trazer para quem não participou, como que a gente constrói essa relação dentro de nós. Primeiro, nós temos três consciências, três tipos de consciência. Lu, tô vendo você, tô gostando de te ver aqui, viu? Luciene, seja bem-vinda. Olha só, a primeira consciência é a consciência individual. O que é consciência individual? Aquilo que você quer, que você deseja, que você sonha, que você planeja, que você mentaliza ou que você gostaria de ter. E aqui nós estamos falando em dinheiro, então vamos focar todos os exemplos em relação ao dinheiro. Em relação ao dinheiro mesmo. Olha, eu gostaria de ter tal carro, eu gostaria de experiência em tal restaurante, eu gostaria de ter viajar para tal lugar, ok? Em relação ao dinheiro mesmo. A sua consciência individual é aquilo que você especificamente determina em relação a ele. E quando eu estou falando em Aproxime a você, eu ação estou ao falando sensor para a emissão do ticket ou aproxime o cartão ao leitor. Quando eu estou falando você, eu realmente estou falando você. Você, Ângela, você, Thelma, você, Júlia, você, Paula, você, Cristina, você, Rita, você, Diana. Você. Aquilo que você determina individualmente, né?
Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, o Iago determinou individualmente, sem falar para ninguém, sem contar para ninguém. Ele determinou o quê? Eu vou fazer uma surpresa para minha família, eu vou levá-los naquele lugar que eu queria e eu vou programado para pagar. Na hora que meu marido sacou o cartão para pagar, ele falou assim: não, não, eu já paguei, eu já me programei para isso. Ele já tinha até noção de valor. Então é individual, ele criou isso individualmente. Eu já olha os exemplos, tá bom? Ele criou isso individualmente na cabeça dele. Então, a consciência individual é você, o que você pensa e como você se relaciona com o dinheiro. Assim como o Iaguinho pensou de fazer isso, ele criou, ele mentalizou, ele visualizou, ele se programou. Essa é uma consciência individual. Consciência individual é aquilo que você deseja, que você quer. Porém, nós não construímos a nossa história. A gente fecha o microfone, por favor. A gente não construiu a nossa história só, a gente não constrói a nossa história só com a consciência individual. Nós também construímos a nossa história na consciência coletiva, ou arcaica, ou de grupo, ou de clã. Vocês podem encontrar formas diferentes de falar sobre isso, né? Jung fala muito consciência coletiva e Bert fala muito consciência de clã. É muito forte aquilo que nós recebemos da consciência coletiva, seja do nosso sistema familiar, seja do nosso sistema onde nós vivemos, que é o Brasil, por exemplo. Então, quando a gente fala de consciência individual, a gente fala de um conjunto de pensamentos, anseios seus, seus perante o mundo. Eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu não me sinto merecedora disso, eu não gastaria 60 mil numa plástica, por exemplo. É um padrão de pensamento seu, é algo que você criou, né? Ah, eu economizaria tal coisa, em vez de viajar para o exterior, eu prefiro viajar para o Nordeste, que dá na mesma, né? Os valores são os mesmos, na verdade. Exterior e Nordeste dá na mesma coisa. Mas, entende? Aquilo que você cria, o seu conjunto de pensamentos, consciência individual. Já a consciência coletiva é a consciência do seu sistema, do seu clã, que impõe, né? Que impõe ao indivíduo de forma inconsciente, na grande maioria das vezes, é como se fosse uma espécie de um órgão de psiquismo. Não dá para ignorar. Por quê? Quando a gente era pequeno e os pais não tinham lá o dinheiro para mandar o dinheiro do lanche, não era consciente que a gente criasse memórias em relação ao dinheiro, mas isso despertava em nós a sensação de que eu não posso. Os outros podem e eu não posso. Consegue compreender? Mesmo de forma inconsciente, eu acabo levando isso para mim, né? Não era intencional dos nossos pais essa sensação, mas foi o que nós registramos, né? Ai, tal pessoa sempre compra lanche, eu hoje vou ter que tomar sopa de lentilha, entende? A relação com o dinheiro começa a ser, é construída ali. Então, a consciência coletiva, ela vem da onde, gente? Ela vem dos primórdios da sociedade. Quando o ser humano vivia em bandos e precisava permanecer unidos para sobreviver. Essa consciência nos dá o senso de pertencimento e proteção, estar em grupos, estar em bandos, estar no sistema familiar, né? Estar com outros iguais, isso nos traz a sensação de pertencimento, nos traz a memória dessa consciência que é uma consciência coletiva, né? Traz a criação dessa consciência coletiva, podemos colocar assim, ok? Tudo bem? Daqui a pouquinho eu abro para perguntas, tudo bem? Hum, as nossas memórias, como elas acontecem? Elas podem ser memórias ancestrais, como eu disse, que não necessariamente são memórias que vieram apenas daquilo que os nossos pais nos apresentavam em relação ao dinheiro, mas podem ser memórias captadas pelo sistema familiar. Lembra que eu disse lá no começo para vocês que quando algo traumático aconteceu, quanto mais forte ele é, mais ele impacta o sistema? Até uma colega colocou que os pais perderam a terra, eu acho que foi a Diana que colocou, que os avós perderam as terras. Isso é algo forte ou fraco dentro de um sistema? Perder tudo, perder a terra, perder o dinheiro no jogo, ser enganado. Para vocês entenderem que isso é forte ou fraco, coloquem para mim no chat. É forte ou fraco quando alguém perde algo? Eu já olho os outros comentários, tá bom? Hum, coloquem para você, coloquem a mim. É forte ou fraco quando alguém perde?
Quanto mais forte é algo que aconteceu dentro do sistema, mais isso impacta as gerações futuras. E aqui eu não estou dizendo por convivência, como eu disse no exemplo da primeira infância. Aqui eu estou dizendo por percepções que nós captamos do sistema familiar. O que até há pouco tempo atrás a gente entendia que a gente só recebia do sistema familiar a cor dos olhos, formato do corpo, formato, textura do cabelo. Antes a gente entendia isso, a ciência entendia dessa forma. Hoje a gente entende muito mais que nós trazemos do sistema familiar, nós captamos do nosso sistema familiar sensações das emoções. Então, as emoções que foram fortes nos nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, quanto mais forte foi aquela emoção, aquela sensação que ele sentiu, mais isso pode se prolongar dentro do sistema familiar. Então, aqui, eu não estou falando da relação que você vivenciou. Também, ela te ajuda a construir essa relação com o dinheiro, mas a sensação que você captou, às vezes uma sensação de não merecimento, né? E é muito forte isso quando a gente trabalha com as constelações familiares. Eu, por algumas vezes, não foi uma vez, não, algumas vezes eu peguei pessoas que falavam assim para mim, eu não consigo sair do lugar, né? Uma outra vez eu atendi um rapaz, foi um caso muito forte, ele falou assim para mim, eu sinto como se uma corrente estivesse no meu pé. Olha as frases. Eu não consigo sair do lugar. Eu sinto como se uma corrente estivesse no meu pé. Ai, Diana, já olha o seu caso, tá bom? O que isso nos mostra? Eu sinto como se eu tivesse uma corrente no meu pé e eu não consigo sair do lugar? Pense um pouco, que memória é essa? A escravidão. A escravidão é uma memória forte de não merecimento, de não reconhecimento, de não poder sair do lugar, de ter que trabalhar duro, duro, ter que trabalhar pesado, de não ser visto e não ser reconhecido. Então a gente pode colocar, dar como exemplo aqui que a escravidão é uma memória ancestral? Sim, uma memória ancestral que atua em grande parte do povo brasileiro, porque como a nossa história foi construída? Em cima da escravidão. Compreendem? Grande parte do povo brasileiro pode captar essa memória de que é difícil, que não é fácil, que precisa trabalhar muito, que é doloroso trabalhar. Parem para observar que talvez outros povos não tenham a mesma sensação que nós. Por exemplo, quem nasceu nos Estados Unidos, qual é a memória que se ouve falar de lá? Nosso país é rico, somos a maior potência do mundo. Aqui tudo é possível. Então, são memórias que se criam diferentes da memória do povo brasileiro, compreendem? Nós já temos uma memória ancestral coletiva da escravidão. E dentro disso tem as nossas memórias ancestrais dentro de cada sistema familiar. Tem sistema familiar que foi, por exemplo, é, imigrante, né? E traz as suas dores também. Temos as nossas memórias construídas. As memórias construídas são aquelas que eu disse para vocês, que nós captamos desde a infância e a forma como nós nos relacionamos com aquilo que nos era dado ou nos era negado em relação ao dinheiro, não ao dinheiro em si enquanto cédula, mas aquilo que ele podia nos proporcionar. Compreendem? Claro para vocês? Que você sabe sobre o seu nascimento? Olha só, o seu nascimento é o primeiro momento que você precisou fazer força para vir à vida. Ai, que nome lindo, indígenas. Eu também sou descendente indígena. Me deu sono agora. Por quê? Se vocês começam a ter sensações, observa o que eu estava falando quando a sensação começou. Algo que eu falei, ó, a Adriana colocou, me deu sono agora. Algo que eu falei tocou internamente nela, na escravidão, muito provavelmente, muito provavelmente. Nós estamos muito conectados a essas dores, né? Ok? Que você sabe sobre o seu nascimento? Dila, o que tem a ver o meu nascimento com a relação com o dinheiro? Tudo a ver. O seu nascimento foi o momento, o primeiro momento que você precisou sair do seu conforto e se expor ao mundo. Se esse movimento de sair do teu conforto do útero materno e se expor ao mundo
por ter sido de uma forma tranquila, o que ele vai deixar de memória em você? Sair, né? Sair ao mundo. O que que isso pode ter de relação ao dinheiro? Propor os meus projetos, vender os meus produtos, me expor na empresa onde eu trabalho, mas sair ao mundo, dar a minha cara a tapa em relação ao dinheiro, sim. Se em relação ao seu nascimento foi fácil. A sensação que você registra é de que se expor e ir atrás daquilo que você deseja é fácil, é tranquilo. Então, pessoas que tiveram um parto normal, por exemplo, com tranquilidade, são pessoas que não vão ter dificuldade de vender qualquer tipo de produto. Sabe aquela pessoa que vende tudo e não tem medo de falar? Porque ela não tem medo do que está fora, do que pode vir. Elas não vão ter medo de propor os seus projetos nas empresas, elas não vão ter medo de criar coisas novas, de criar produtos novos ou de revolucionar na área que elas estão. Porque qual é a primeira memória? É fácil sair, expor, me colocar no mundo. Essa é a memória. Por outro lado, pessoas como estão colocando aqui, ó, pessoas que tiveram partos dolorosos, nasceram de fórceps, com dificuldade. Acredito que sim. A Paula está perguntando se eu vou disponibilizar a gravação. Acredito que sim. Tá bom? Estou gravando. Pessoas que tiveram dificuldade em nascer, elas podem ter registrado dentro delas que ir é difícil. Dila, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Pare para perceber, observar. Se vocês observam um grupo de pessoas prósperas, bem-sucedidas, felizes, ricas, que frequentam lugares que vocês gostariam de ir, qual é o movimento, né? Eu vou e me aproximo, né? Ou eu vou e descubro como fazer e vou lá também. Entende? Isso é natural para aquela pessoa que já tem a memória natural de que, ó, eu nasci, eu fui para o mundo, é leve. Todas as pessoas que tiveram muita dificuldade para nascer e precisaram de ajuda, prestem atenção, ajuda nesse processo, são aquelas pessoas que vão apresentar na sua relação com o dinheiro, na sua relação com tudo aquilo que é para fora, tá? Tudo aquilo que é para fora, tudo aquilo que eu preciso me expor, me colocar ou me organizar, elas sentem como se precisasse de ajuda também. Então, uma pessoa que teve uma dificuldade para nascer, porque nascer foi o seu primeiro grande sucesso. E ali você registra, foi um sucesso ou foi difícil? Foi um sucesso ou foi difícil? Quando você registra do seu nascimento se foi sucesso ou foi difícil, isso traz para você uma marca sobre como você se posiciona na vida. Não é só em relação ao dinheiro, na vida. Mas para a gente ter sucesso em relação ao dinheiro, eu preciso me posicionar na vida em relação a ele. Compreendem? Faz sentido para vocês? Sobre as leis sistêmicas, cooperação, pertencimento e hierarquia, eu preciso colocar para vocês que a relação com o dinheiro também. A gente precisa ter equilíbrio na relação com o dinheiro, cooperação, né? Se colocar aí em cooperação com o dinheiro, pertencimento, também se sentir pertencente ao grupo de pessoas prósperas, e hierarquia, respeitar aqueles que já conseguiram, né? Quando a gente respeita o outro, e eu estou falando aqui um movimento muito, eu vou falar uma palavra muito forte, vai doer em vocês. Quando a gente olha com inveja para aquele que já conseguiu, a gente se enfraquece. Porque o que que é inveja? Inveja é quando você olha e fala assim, ele conseguiu e eu não. Você se coloca menor que o outro. É diferente da hierarquia, que você olha para o outro e você fala, que legal que aquela pessoa conseguiu. Ela também conseguiu, eu também posso. É a forma como você se posiciona em relação ao outro. Ou com inferioridade, quem inveja se coloca inferior. Quem admira se coloca de igual para igual. Ele conseguiu e eu também posso. Então, observe também a forma como vocês olham para os outros, como vocês olham o Instagram, como vocês olham os colegas de vocês, como vocês olham os membros do sistema familiar. Observem isso. Tudo bem? As consciências, né?
Como que eu posso fazer diferente do meu sistema? Tem duas formas. Ou eu faço de consciência leve ou de consciência pesada. O meu sistema sempre foi escasso. O que que para mim o que que para mim pode ser consciência pesada? Leve, perdão. O que para mim pode ser consciência leve? É consciência leve ficar no mesmo lugar que o meu sistema familiar. Não inventar coisas muito difíceis, porque aí eu não corro risco de ser julgado, julgada. Eu permaneço como meu sistema familiar. E por que que isso, Dila, mas aí não é leve, aí é pesado, porque eu vou continuar sendo pobre, né? Ou tendo uma dificuldade em relação ao dinheiro. Não, é leve, sim. É leve. Tudo aquilo que é difícil para nós, a gente confrontar o nosso sistema familiar pesa. Então, muitas vezes, permanecer do jeitinho que você tá, né? Às vezes tem pessoas que a família inteira mora em casa de aluguel. Continuar morando em casa de aluguel é leve, é natural no meu sistema. Tudo aqui, fecha o microfone, por favor. Tudo aquilo que é natural no meu sistema. Paula, como eu consigo mudar isso sobre o parto? Com a maneira como eu indico, constelação, né? Na constelação a gente faz ressignificações, tá? Adriana, como ressignificar? Constelação, tá? Constelação. Dila, constelação é a única forma? Não. É a forma como a Dila trabalha, ok? É ressignificar aquilo que já aconteceu. Na constelação eu consigo ressignificar tudo que já aconteceu. Mas vamos lá, a minha consciência se torna leve quando eu mantenho o padrão, entende? Eu mantenho o padrão do meu sistema familiar, consciência leve. Consciência pesada, quando eu venho de um padrão, seguindo esse exemplo, todos moram de aluguel, mas eu escolho construir uma casa. E eu vou lá, por mais difícil que seja, por mais julgamentos que eu vou receber, eu me organizo, eu sistematizo e eu construo uma casa. Eu faço diferente do que o meu sistema familiar sempre fez. Tipo assim, você vai ser patinho feio, a única, né? Ou eu escolho, por exemplo, dirigir, ou eu escolho fazer uma faculdade, eu escolho fazer algo diferente do que o meu sistema fez. Consciência pesada. Por que pesada, Dila? Porque aí eu estou agindo diferente do meu sistema. E é pesado, não é fácil. Por incrível que pareça, por mais doloroso que pareça, para nós é mais fácil a gente estar em consonância com o nosso sistema familiar. Ali fica confortável, não tem julgamentos, ou tem muito menos julgamentos. Compreendem? Tudo bem? Vamos lá. Mas tem um jeitinho da gente resolver essa questão, que é a consciência de solução. O que é consciência de solução? Nem pesada, nem leve. É um caminho do meio. É uma maneira que eu encontro de equilibrar tudo que o meu sistema familiar viveu, mas eu escolho fazer diferente. Como eu posso fazer isso? Com honra e respeito aos meus ancestrais. Honra e respeito a tudo que eles viveram. Consciência de solução traz um equilíbrio entre as duas consciências. Você pode fazer diferente do seu clã, contando que faça com honra e respeito. Mas, Gila, como que eu vou fazer isso? Se eu for conversar com eles, eu vou levar patada. Ok, isso não precisa ser um movimento, gente, físico. Não precisa falar. É um movimento sentido. A gente vai fazer um movimento aqui agora, sistêmico, e, e aí a gente pode sentir como ressignificar. Muita gente está perguntando para mim no chat como ressignificar, como mudar isso. Eu sempre fiz tudo diferente. Legal, Ângelo, muito legal. Mas você colocou que não se sente pertencente a essa família, então a gente precisa investigar um pouquinho, né? O que tem por trás aí que te faz tanto ser diferente e parece que você sente uma consciência leve em relação a isso. Muita gente perguntando como significar, ressignificar. Como ressignificar? A maneira que eu conheço para ressignificar é a gente constelando, é a gente olhar para a mesma situação sobre um prisma diferente, mais ampliado. Entende? Entendem? Tudo bem? Eu quero fazer um exercício, vou fazer um exercício com vocês, sistêmico, mas antes da gente fazer um exercício, e a gente vai trabalhar um pouquinho isso, eu quero falar para vocês a proposta que eu vim trazer para vocês hoje, que é a constelação coletiva. Então, essa aula é para introduzir vocês começarem a imaginar, a perceber como que a gente constrói a nossa relação com o dinheiro. Mas eu vou fazer uma constelação coletiva em relação ao dinheiro chamado dinheiro na minha vida.
Quais são os tópicos que nós vamos trabalhar dentro dessa constelação? E aí não é teórico, como eu estou fazendo aqui, que é uma aula. Aí a gente vai trabalhar mesmo a sensação, a gente vai constelar, vai trabalhar a sua dor em relação a isso. Nós vamos trabalhar o nascimento, né? A forma como você nasceu e ressignificar isso, o tomar a mãe, o tomar o pai. Gente, ninguém consegue ter sustentar o sucesso. Não é que não consegue acessar o sucesso. As pessoas conseguem acessar, mas para sustentar o sucesso, a abundância e a prosperidade, precisa ter tomado pai e mãe. Isso não tem nada a ver com conviver, tá? Tem a ver com receber tudo e entrar no processo de não julgamento. É um movimento que não é fácil, né? A gente vai trabalhar na constelação, nós vamos trabalhar a criança interior, as crenças, vamos trabalhar as pessoas conectadas com a morte, porque quem está conectada com a morte não consegue acessar a energia do dinheiro, que é uma energia de vida. Para que serve o dinheiro? Para servir a vida, para viver bem, para comer bem, para ser feliz. Isso serve o dinheiro. Pessoas conectadas com a morte são aquelas que ou estão no processo de luto muito profundo e não conseguem sair, ou perderam alguém, e estão conectadas com isso, ou estão conectados com o sofrimento de alguém, são pessoas conectadas com a morte, estão na energia da tristeza. O dinheiro não combina com a energia da tristeza. A energia do dinheiro é uma energia flutuante, dançante, alegre. Quando você imagina uma cigana dançando, rodando as saias, batendo as moedas, essa é a energia do dinheiro, é uma energia de movimento, é uma energia de alegria, de música. O dinheiro gosta disso. Portanto, o dinheiro está a serviço da vida, tá? E pessoas conectadas com a morte não estão conectadas nessa energia. Dívidas sistêmicas, quando alguém do seu sistema familiar deixou de pagar alguém e algo foi muito pesado, a gente vai trabalhar também. Ganhos secundários em se manter na escassez, também sobre isso. Propósito de vida e de frente com a prosperidade. Então, nessa constelação, nós vamos trabalhar tudo isso, tá? É uma constelação coletiva. Todos que entrarem vão trabalhar todos esses pontos na sensação, não na teoria, né? Qual valor você dá para o seu dinheiro, né? Você coloca o seu dinheiro a serviço da vida? Sim ou não? Você coloca o seu dinheiro a serviço da vida, mas Gila, o que está a serviço da vida? Ao seu favor, à sua alegria, ao seu bem-estar, você coloca sim ou não? E de 0 a 10, o quanto isso é verdade para você? É verdade para você? Você consegue fazer isso? Olha, então nós vamos fazer um movimento de grande transformação, que é a constelação coletiva, tá? A constelação coletiva, eu vou passar aqui para vocês as datas, eu faço apenas uma vez no ano, tá? Apenas uma vez no ano. Provavelmente elas vão ser no sábado que vem, na parte da manhã, no sábado, ou na sexta-feira dia 11 que é a semana do feriado, à noite, tá? Ou também dá para ser na quarta. Mas por que que eu ofereço sempre dois horários? Porque às vezes é muito difícil para a pessoa um horário. Então vai ser sábado, sexta-feira à noite e sábado de manhã. Então você pode participar ou na sexta-noite ou no sábado de manhã, nessa semana ou na outra. Eu vou colocar para vocês. Como que vai funcionar a constelação coletiva? Bom, todo mundo que me acompanha aqui, a grande maioria já sabe o valor da constelação, que é R$ 600. Eu faço essa constelação coletiva para que aquelas pessoas que não conseguem participar da constelação coletiva, da constelação tradicional, possam participar. Então, o valor dessa constelação coletiva é apenas 90% de desconto, apenas 10% da constelação tradicional, R$ 60. O que que vale a pena fazer? Vale a pena entrar na constelação coletiva em relação ao dinheiro por R$ 60. E quem quiser constelar um outro tema, constela o outro tema na constelação individual, porque não são todos os temas que eu faço coletivo. O dinheiro eu faço coletivo. Na verdade, o único que eu fiz coletivo foi o dinheiro, tá bom? Para participar da constelação, me mandem o Pix no meu celular. Tá fácil de encontrar meu celular, todo mundo tem meu celular aí, né? 945996932, vou até colocar aqui, 11 945996932, tá? Manda o Pix para mim no PV, manda o comprovante para mim, que aí eu vou colocar vocês no grupo. Porque, e assim, outra coisa, a constelação ela é longa, tá? Aqui foi uma aula teórica, algo curto. A constelação ela é longa, é algo demorado, que exige um preparo.
Pode fazer transferência sim, Roberta. Pode me chamar no Zap, tá? E aí já me manda o Pix e fala, Dila, eu prefiro sexta-noite ou sábado de manhã, que eu vou montar o grupo para vocês. Por que que a constelação ela precisa ser preparada antes? Eu vou dar um preparo para vocês, como se organizar, como se preparar para esse momento. É um movimento intenso. Sexta-noite não tem problema. Podem colocar lá que eu mando para vocês. Podem fazer o Pix e me manda que eu já vou montar os grupos e a gente vai determinar se vai ser nesse sábado, nessa sexta no sábado ou no próximo, tá? No próxima semana. Eu coloco lá para vocês. E aí todo mundo vai ter a chance de fazer essa constelação relacionada ao dinheiro. Quem já é meu aluno, que está nas formações, não precisa, já está dentro, tá? Denise, Adriana, Sofia, tá? O pessoal que já é das formações, a gente vai estar. Vão ser 2 dias, Júlia. Ó, você pode participar ou na sexta ou no sábado, tá bom? Ou na sexta ou no sábado, tá? Aí, mas me manda lá que eu coloco para vocês. Se eu sentir que vocês podem participar os dois momentos, eu coloco. Mas a gente vai trabalhar as mesmas questões, tá bom? Ou talvez, por ser muito, pode ser que a gente também divida. Mas sexta ou sábado, ou sexta-noite ou sábado de manhã, é bom para todo mundo, é bom para a maioria das pessoas. Tá bom? Vamos agora fazer o exercício que eu prometi para vocês para a gente concluir hoje. Por que que eu falei primeiro para vocês? Eu falei da constelação coletiva e dei as informações aqui e depois eu vou fazer um movimento do exercício. Dila, não teria que ser ao contrário? Geralmente não é no final que você oferece aquilo que você vai fazer. Por que não? Porque quando a gente entrar no exercício que eu vou fazer agora, muitos de vocês vão ter sensações corporais. Alguns já estavam tendo e muitos vão acessar a sensação corporal. E é importante você acolher a sensação corporal. Então, quando acabar a nossa constelação, aqui o exercício da constelação, eu vou pedir para que vocês todos silenciem, né? Fica um pouquinho sozinho, vai para um canto, ou toma um chá, ou se encolhe um pouquinho na cama. Para quê? Para deixar que essa sensação que você vai acessar agora nesse movimento, nesse exercício, possa entrar profundamente em você e fazer sentido para você. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Ok? Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar a foto. Abram as câmeras para mim antes da gente fazer o exercício para eu poder tirar uma foto. Quem pode abrir as câmeras? Isso, muito bom! Câmeras abertas, só para eu tirar uma foto para a gente registrar esse nosso momento. Bom demais ter vocês todos aqui, viu? Sábado à tarde, véspera de festa junina, né? Daqui a pouquinho eu vou também. Todos vocês aqui. Esse foi um dos motivos também de eu escolher sexta e sábado, porque eu sei que esse mês tem muita festa junina, né? Então vamos lá, vou tirar uma fotinho. Quem quer sorrir pro dinheiro? Ah, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não vai doer o que eu vou falar para algumas pessoas. A forma como você se posiciona na vida é a forma como você olha para o dinheiro. A gente está falando de dinheiro e muita gente. Eu sei que tem pessoas que não podem abrir a câmera, eu compreendo isso. Vai doer, como eu disse, a minha fala. Mas muita gente se fecha. Fecha a câmera, não se expõe, não abre, não olha, não vê, não se mostra. O dinheiro te enxerga dessa forma, da forma como você se posiciona na vida. Se você se fecha, o dinheiro não te vê. Sim ou não? Todos vocês aqui que trabalham, que Sim, oferecem serviços, mostra para mim. Faz sentido ou não faz sentido? Se você se faz. fecha, o dinheiro não vê você. O dinheiro não te mostra. Então, até aqui é uma representação da forma como nós lidamos com o dinheiro. Bom demais. Você se abrir, olha para o dinheiro que o dinheiro olha para você, né? Tudo aquilo que eu fecho, aquilo que eu guardo, aquilo que eu tenho vergonha, aquilo que eu não me mostro, não aparece. Quem não é visto não é lembrado. Olha, adorei que a Luciene colocou o dinheirinho. Vamos lá. 3, 2, 1. Estamos a serviço da vida, a favor do dinheiro. Muito bom ter vocês aqui, viu? Agora fiquem à vontade para vocês, se quiserem fechar a câmera ou se quiserem deixar, eu vou conduzir aqui o exercício sistêmico, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Aquilo que for melhor para vocês. O que eu vou pedir é que quando eu acabar, para mim não faz, tem outro motivo. Não tem problema, Ângelo. Não precisa fazer, não é via de regra para todo mundo, não. Mas em geral, pessoas que não se mostram, que não abrem a câmera, que não abrem a cara, que não se colocam a serviço da vida, são pessoas que não se põem também diante da vida, tá? Às vezes a gente tem outro motivo, eu falei isso, né? Falei, eu entendo que tem pessoas que têm outros motivos. Mas em geral é isso.
dar a cara a tapa ou se mostrar, por exemplo, quem trabalha com vendas tem que mostrar, não tem outro jeito, né? Ok? Então vamos lá para o nosso exercício. E aí, acabando o exercício, depois eu coloco lá nos grupos para participar da constelação coletiva e eu coloco para vocês. Data, o Pix, tá? Quem for fazendo já manda para mim no PV que eu já coloco no grupo. Vamos lá, para a gente fazer o nosso movimento, nosso exercício sistêmico. Como é que a gente se posiciona corporalmente para a gente acessar um outro campo, né? Um outro campo, o campo mais interno. Pés firmes no chão, as mãos eu sempre gosto de pedir para fechar, pôr sobre os braços, sobre as pernas. Relaxa os ombros, levanta a cabeça. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, faça esse movimento por algum tempo. Pode fechar os olhos se você quiser. Eu vou deixar um minutinho para vocês ficarem nessa posição, respirando, relaxando. Quando for suficiente, pode abrir os olhos. Mantenha o abdômen relaxado. Se em algum momento do nosso exercício sistêmico for muito desafiador para você, procure voltar para esse lugar confortável que você está no seu corpo agora. Abdômen relaxado, corpo relaxado. Inspira, solta o ar. Agora eu vou pedir mais uma vez que vocês fechem os olhos. Imagina que tem uma mão sobre o seu ombro esquerdo e a mão de uma outra pessoa sobre o seu ombro direito. Você vira para o lado e percebe que sobre seu ombro direito está a mãe do seu pai, a mão do seu pai. E no outro ombro está a mão da sua mãe. Respira profundamente, solta o ar, deixa o abdômen bem relaxado. Sinta a força deles. E eu fui inspirada agora a fazer esse movimento diferente do que eu tinha planejado. Eu vou seguir a inspiração, tá? Sente a mão deles e sente que no lado direito o seu pai diz no seu ouvido: sim, você pode fazer diferente. E no seu lado esquerdo você ouve a voz da sua mãe soprando no seu ouvido, com a mão no seu ombro, dizendo: sim, você pode fazer diferente. Você inspira profundamente, solta o ar. E agora eu vou pedir para que cada um de vocês pensem: qual o seu sonho? Qual o seu plano? Qual o seu projeto? O que é que você quer fazer de diferente? É uma faculdade? É um curso?
É tirar a carta? É uma viagem? É conhecer um restaurante? Qual é, qual é o seu desejo em relação ao dinheiro? Em relação ao que ele pode te proporcionar, porque não é o dinheiro em si, é o que ele proporciona. Mentaliza na tua cabeça aquilo que você deseja. Visualize isso na tua frente e ouça mais uma vez os seus pais dizendo sim, você pode fazer diferente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Imagine que você dá um passo à frente, mais um passo à frente, mais um passo à frente, de modo que você fique 3 passos à frente dos seus pais. Você se vira para eles, coloca a mão no seu peito, curva a sua cabeça em sinal de respeito e diga mentalmente, ou se estiver com o microfone fechado, você pode falar em voz alta, como você quiser. Hum. Júlia, fecha o microfone. Quem tá com o microfone aberto, fecha o microfone, por favor. Acho que fechou. Mentalmente, se curva em relação a eles e diga: meus pais, por amor a mim e em honra a vocês, eu viverei esta experiência. Inspira profundamente, solta o ar. Por amor a mim e em honra a vocês, eu viverei esta experiência. E a experiência é aquela que você planejou na tua cabeça. Seja seu carro, seja sua faculdade, seja seu curso, seja sua viagem para o exterior, seja a plástica que você queira fazer, qualquer coisa que seja grandioso em relação ao dinheiro que o seu sistema não experimentou antes, mas você quer experimentar. Seja um bom restaurante, seja, não sei, aquilo que você deseja. O que é que você deseja? O que é que você quer fazer com o dinheiro? Diga para os seus pais: sim, eu farei, eu viverei isso. Eu viverei essa experiência por amor a mim e em honra a cada um de vocês, meus pais. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Nesse momento não há julgamento, não há apontamento, não há críticas, apenas concordância. Diga assim para eles: eu concordo viver isso. Eu concordo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. No momento que for confortável para você, que você sente que já é o suficiente, você pode lentamente abrir os seus olhos. Movimenta os dedos das mãos, os dedos dos pés, movimenta os ombros e leva com você a sensação que você sentiu agora, de permissão e concordância em aceitar algo novo, melhor, grandioso e maravilhoso na sua vida. A sensação de leveza em relação àquilo que você deseja realizar. Inspira pelo nariz, solta pela boca. 3, 2, 1. Eu deixo com vocês as questões que são de vocês. E agradeço muito pelo nosso encontro de hoje. Quem sentir, quiser colocar para mim no chat, eu vou amar. Valeu a pena o nosso encontro de hoje? Por que que valeu a pena? Coloca para mim. Uhum. Se valeu a pena o nosso encontro de hoje. Tá tudo certo, Ângelo, da forma como você sentiu, tá bom? Valeu a pena, muito bom. Quero ver vocês na constelação coletiva, tá bom? Já já eu coloco as informações para vocês.
Mas a constelação coletiva podem fazer o Pix e me mandar lá no meu PV, que eu já coloco vocês no grupo.